A gente pensa que é, mas deixa que o indivíduo pegava essas adolescentes, abusava e depois prostituía elas. Então, diante dos resultados das investigações, as autoridades policiais representaram por medidas cautelares de busca e apreensões domiciliares, bem como pela decretação da prisão temporária do responsável pelo centro de apoio. Foi devidamente acolhido aí o pedido pelo juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Paulista. O delegado responsável pelas investigações, o doutor delegado Dalson Macedo, explica como se deu as investigações. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, isso foi uma denúncia que chegou ao Ministério Público e o Ministério Público nos procurou pedindo que a gente aprofundasse a investigação. E assim a gente fez, inclusive com o apoio da inteligência. E após algumas diligências, a gente constatou que uma ONG, isso é que é o mais estarrecedor, isso era um fato que já seria grave se fosse em qualquer local. Exploração sexual de criança e adolescente, favorecimento da prostituição. Mas era uma ONG que existia justamente para proteger criança e adolescente. Era uma ONG de apoio à criança e adolescente, que existia para oferecer palestras, cursos, oficinas. E nos finais de semana, o presidente dessa ONG, que foi preso no dia da operação, houve uma prisão temporária, várias buscas e apreensão decretadas pela Justiça, ainda foi preso em flagrante. Inclusive o flagrante já foi convertido em preventiva. Ele aliciava crianças e adolescentes, cobrava entrada e nos finais de semana fazia festinhas no local, onde havia uma piscina grande, o local também era uma casa grande, alugada, e algumas crianças eram exploradas sexualmente, cujo principal aliciador era o presidente dessa ONG. E o que vocês encontraram no dia da operação? No dia da operação, a gente fez uma varredura bem detalhada na casa. A gente apreendeu câmeras, imagens internas, a gente apreendeu material, apreendeu eletrônicos e também a gente encontrou 2 adolescentes no local, uma de 14 e uma de 17, alguns adultos que foram ouvidos em depoimento e um adolescente, inclusive, confirma o que havia lá e outros relatos. Então a gente tem provas materiais, provas testemunhais e esse é o início da investigação. A gente teve que deflagrar a operação porque essa atividade ilícita, essa atividade criminosa precisava ser encerrada. A gente precisava cessar com esses crimes, mas é o início da operação. Agora, com o desdobramento, a gente vai descobrir novas vítimas e vai conseguir responsabilizar mais autores que com certeza usufruíam e se associavam para cometer esses delitos. Existia a informação de que ele testava essas crianças antes de colocá-las nas festas. Isso é correto de se afirmar? Isso ainda está sendo investigado, mas assim chegou até nós esse relato de que ele experimentava as crianças não, os adolescentes, né, que a gente não tem relato ainda de criança, mas as adolescentes ele testava numa casa de apoio, inclusive que ele dizia que era onde ele residia, e depois colocava lá as crianças para serem oferecidas aos clientes, entre aspas. Então, no dia a gente teve, inclusive, apoio do CORE, a gente fez essa operação no dia, conseguiu prendê-lo em flagrante. Ele hoje está preso por força de mandado de prisão temporária, por força de mandado de prisão preventiva e o flagrante, né? Então, havia tantos elementos que ele foi autuado e a Justiça entendeu que os elementos até então já são suficientes para decretação da preventiva. E outras provas, outros materiais que foram apreendidos estão sendo analisados para esse conjunto probatório ficar mais robusto, a gente conseguir responsabilizá-lo, informando a Justiça e responsabilizar outros autores que eram coniventes e partícipes desse crime. Doutor, quanto era cobrado? Como é que funcionava essa questão da cobrança? Eles cobravam para entrar? Era cobrança também pelo programa? Eles cobravam um ingresso, eles cobravam R$50 para permanecer no local. Inclusive, a gente encontrou bebida, cachaça, cerveja, crianças. Eles forneciam bebidas alcoólicas para as crianças. Encontrou também uma quantidade de maconha no local. Então, pelo menos como alguns usuários, né,
lá dentro tinha também. E, segundo relatos, lá se cobrava o programa que o valor variava de cliente para cliente e de adolescente para adolescente. Ainda está se apurando, como eu disse, a investigação está no início, se ele recebia um percentual do valor que era acertado entre a adolescente, né, e os adultos que cometiam crime também. E tinha também algumas jovens, mas com mais de 18 anos, que também estavam no local e há indícios de que também se prostituíam. Doutor, também foram encontradas crianças. Queria que o senhor explicasse em que situação vocês ainda não conseguem relacionar a presença daquelas crianças, daquele bebê, com esses crimes. Como a operação foi deflagrada no sábado, então muitas diligências estão sendo realizadas. De fato, a gente encontrou um pai lá com uma criança de 5 anos e uma mulher com um bebê de colo, de 8 ou 9 meses, se não me engano. Não há indício até o momento que aquelas crianças estavam sendo levadas para elas serem abusadas. Até o momento não há indícios em relação a isso. Mas o adulto foi, porque não era qualquer pessoa que adentrava. Tinha que ter uma espécie de referência. A casa era fechada, tinha um portão, tinha um segurança. Inclusive um muro muito alto, o muro tinha 3 metros no mínimo de altura, ou seja, ninguém que passava fora via o que estava acontecendo lá dentro. E a gente não sabe se essa jovem com o bebê ia para lá para deixar o bebê com alguma senhora, alguma pessoa e ia se prostituir. A gente não sabe também se esse pai levou um menino de 5 anos, não, porque não tinha com quem deixar. E o intuito desse pai era também fazer algum programa, mas o que a gente está apurando e a gente já tem elementos suficientes para dizer que ali estava havendo a exploração sexual de crianças e adolescentes. Posso perguntar, doutor? Com relação às crianças que utilizavam o espaço com as atividades que vocês falaram que aconteciam durante a semana, né? Atividades socioeducativas e tal. Já se sabe se eram essas mesmas crianças que também eram aliciadas para participar desse tipo de abuso? Isso ainda está sendo verificado. Inclusive, a gente solicita a alguns pais que têm conhecimento que suas filhas foram, porque a gente tem informações que isso funcionava desde o final do ano passado, essas festinhas. E a gente pede que os pais que tinham filhos que frequentavam essa casa procurem a delegacia da criança e adolescente de Paulista, a DPCAI, e informe isso. Em relação à sua pergunta, não há ainda relação. Pode ser que crianças que frequentavam cursos, palestras e oficinas também iam para o final de semana, para a festinha, mas pode ser que essas adolescentes que estavam no dia, por exemplo, ou outras, não fossem atendidas ou tivessem serviços prestados durante a semana, que era onde eles desempenhavam as atividades legais. Obrigada. Aí o delegado Dalson Macedo falando sobre como era a ação criminosa deste crápula, que se utilizava, olha minha gente, de boas intenções o inferno tá cheio, minha avó. Você precisa, aí alguém pode dizer assim, mas a gente vai desconfiar de tudo, tem que desconfiar. No mundo que nós vivemos hoje, não tem isso. Mas rapaz, fulano tá acima de qualquer suspeita, olhe. Mas ele é Esses dias aconteceu um caso aqui naquela região de Militina, Água Branca, de um homem que morava só, frequentava a igreja e vivia na casa de alguns membros da igreja. Daqui a pouco descobriu-se que ele estava abusando de 2 meninos, filhos dessas irmãs da igreja, que via ele acima de qualquer suspeita. Não, rapaz, mas ele está na igreja todo dia, isso quer dizer nada. Trata-se de caráter, né? A gente já viu casos de... Porque a gente costuma julgar pela aparência, ou não? A gente costuma julgar as pessoas quando a gente olha assim, esse aí tem cara de bandido, esse aqui não tem. E não pode ser dessa forma, porque às vezes o camarada negro da periferia anda mal vestido, às vezes por falta de condição, mas é o cidadão de bem, né? Porque, ou não, a gente tem a mania e crescemos nesse ambiente onde, se a gente encontra um camarada vindo em nossa direção na rua à noite, por exemplo, e só por conta da cor da pele, pela roupa que ele está usando, ou pelo estilo de cabelo, ou porque tem um brinco, já julga logo, eita, isso aí é bandido. E às vezes não.
É o estilo de vida do camarada que gosta de andar daquela forma, mas que a gente tem a mania de julgar. Às vezes o cara vem de paletó e gravata, todo bonito. Não, isso aí é um advogado, é um pastor, mas cheio de maldade no coração. Nós precisamos ter essa perspicácia, ter esse olhar diante das situações, sem julgar pela aparência. Quer ver só o exemplo? Houve uma época, Val, Tony, amigos, que eu vendia produtos de limpeza nas residências. A gente viajava para as cidades vizinhas, o Grande Recife ali na Zona Norte, aí saía batendo de casa em casa, ó, compra aqui um desinfetante, um detergente de prato, né? E tinha alguns amigos que procuravam as casas mais bonitas. Geralmente se deixava a promissória. Aí vendia naquela casa bonita. Quando olhava a casa, porque a casa era sem reboco, ou porque a casa tinha um aspecto de pobre, aí, não, essa aí não vai pagar não. Ó, que pré-julgamento eles faziam, né? Quando era o dia de receber, aquela casa toda bonita que ele viu, que achava que estava acima de qualquer suspeito, chegava lá para receber, não encontrava a dona em casa, ou a dona não pagava, e era aquela confusão. E aquela humildezinha que ele dizia, não, essa aqui não vai pagar não. Já estava com dinheiro guardado, todo mundo fez seu dinheiro. Ou seja, julgava pela aparência. Nós não podemos fazer isso. Esse é o ponto que eu quero extrair dessa história aí que nós acabamos de mostrar. Primeiro não julgue pela aparência. Segundo, desconfie de tudo. Ah, mas fulano é bonzinho, não tem capacidade de fazer isso. Meu amigo, a gente já viu cada coisa. A gente já viu cada coisa nessa vida. Veja, uma ONG, aparentemente, uma ONG serve para o quê? Ajudar aquelas pessoas em situação vulnerável a se alimentar, a arrumar um emprego, né, a fazer um curso de qualificação ou não. Acima de qualquer suspeita. E deixa que o cara estava pegando as meninas, muitas vezes essas meninas em situação vulnerável, o pai é desempregado, ou não tem pai, ou não foi criado num ambiente familiar e precisa comprar uma blusa, um negócio, aí o cara diz, ó, vamos aqui, vou arrumar uns caras pra tu ali, tu vai se envolver com ele e vai ganhar o dinheiro disso aqui. Infelizmente, a jovem em situação vulnerável acaba topando. Mas isso é exploração sexual, minha gente. Muitas dessas meninas nem queriam estar nessa vida, mas as circunstâncias obrigaram a ter que se envolver para pegar o dinheiro para poder comprar às vezes um alimento, para levar para casa, comprar às vezes uma roupa que vê uma amiga vestir e ela não tem. O grande erro está em quem comete esse tipo de crime, que às vezes vai para a internet dando uma de bom moço, né? Às vezes coloca até frases bíblicas, mas o coração é perverso, né? E cheio de maldades. Parabéns à polícia pelo trabalho. Agora, esse caso todo veio através de uma denúncia que foi enviada ao Ministério Público, que pediu para a polícia investigar e se confirmou. Daí a importância da população participar, denunciando. Percebeu algo acima de suspeita? Procura. Hoje tem WhatsApp, a Polícia Civil tem WhatsApp, a Polícia Militar tem WhatsApp, o Ministério Público tem. Você não precisa nem se identificar, nem lá você precisa ir. A polícia não vai dizer que foi fulano que me disse, foi Tony Silva que me disse, foi Valdício que me disse. Não. A polícia quer informação. Quem faz o trabalho de investigar se há veracidade ou não é a própria polícia. A gente vai voltar a falar deste assunto ainda hoje, porque terminou agora o Pernambuco no ar.